Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos esta semana. Nós estamos falando sobre limitações. Nós sabemos que somos limitados. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos um pouco, talvez, com indisposição, porque o nosso corpo ele é limitado e às vezes nós não conseguimos fazer algo mais do que nós podemos suportar. E hoje vamos falar sobre algo que nós precisamos entender, que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, com a nossa fé nós somos capazes de transportar uma montanha para o mar. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de uma mostarda. Foi isso que Jesus disse aos discípulos quando Jesus fez secar uma figueira. E eles ficaram admirados. Como é que pode esta árvore secar? E Jesus disse que quando nós temos fé, nós somos capazes de fazer algo impossível. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós falamos que a nossa fé está pequena, né? É porque talvez a nossa limitação de acreditar no impossível, às vezes está pouca. Nós achamos que somos limitados até na questão da fé. Falamos que a nossa fé está pequena, que está pouca, não é assim? E os discípulos também não foram diferentes, não. Teve um momento que a fé deles estava limitada ao ponto deles acharem que algo de ruim ia acontecer, porque a fé deles estava pequena, estava pouca. Quando Jesus está ali atravessando o mar junto com os discípulos naquele barco, Jesus está tão cansado, olha aí, o corpo de Jesus cansado, porque ele estava como homem agora ali, né? Daqui a pouco ele vai agir como Deus poderoso, porque Deus é homem e é Deus. Interessante, né? E Jesus cansado, ele dorme ali no barco e os discípulos ficam preocupados, porque o mar e o vento está agitado. As ondas do mar estão entrando dentro do barco. Os ventos estão muito fortes. E os discípulos ficam apavorados, com medo, e vão acordar Jesus. E diz: mestre, mestre, se acorde, o Senhor não se importa que nós perecemos, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus acalma o vento e o mar. Mas Jesus questiona com os discípulos: cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé, medrosos, tímidos. Jesus questiona os discípulos porque não tiveram fé. Jesus estava no barco. E quando Jesus está no nosso barco, o barco não afunda. Precisamos entender que a nossa fé não pode falhar. A nossa fé não pode ser pequena nem pouca. A Bíblia diz que nós devemos ter muita fé nesse Deus maravilhoso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos demonstrar fé a Deus. A nossa fé tem que ser como o Monte Sião, não deve se abalar, tem que permanecer firme para sempre, porque sabemos que o Monte Sião ele não se abala. Por isso que lá no Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Então os discípulos, naquele momento que estão ali no barco, a fé dele é pouca. A fé deles é pequena. E Jesus questiona: cadê a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Primeiro, Jesus estava no barco, o barco não ia afundar. Segundo, eles estavam ali com alguém que vem ensinando o que é fé, o que é amor, o que é poder. Jesus tem demonstrado tanto poder para eles. E as pessoas, quando procuravam Jesus, demonstravam fé. Os discípulos também, outro momento, um homem diz assim a Jesus: olha, eu pedi a seus discípulos para expulsar um demônio que estava no meu filho, um filho único, mas os seus discípulos não conseguiram. E Jesus mais uma vez questiona os discípulos. Ele diz: geração incrédula e perversa, até quando? Até quando vocês vão sofrer? Eu ainda estou com vocês, mas até quando vocês vão sofrer? Quer dizer, eu mesmo estando com vocês, vocês não têm fé andando comigo? Então nós precisamos entender que a fé que nós temos nesse Deus maravilhoso não pode se abalar. Você não pode colocar limite na sua fé. Nós temos que ter fé sem duvidar. Se você pegar o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver quantas pessoas fizeram algo extraordinário por causa da fé em Deus. Ali são os heróis da fé, né? Muitas pessoas demonstraram tamanha fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas pessoas, quando procuravam Jesus, mesmo estando limitado no seu corpo físico, cansado, mas tinha algo que não estava limitado, era a fé. Eu gosto muito de citar esse exemplo, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, que ela mesmo estando limitada no seu corpo, perdendo sangue, debilitada, né? Mas ela chegou até Jesus, tocou em Jesus e foi curada. E sabe o que é que Jesus diz? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então nós não devemos pensar ou deixar que isso venha acontecer. A fé ficar pouca, fraca. Nós temos fé num Deus maravilhoso, num Deus poderoso. Não coloque limite na sua fé. É algo que nós devemos ter limite em tudo, né? No nosso corpo, está cansado, vamos descansar um pouco. Mas a fé, não coloque limite. Mostre fé, demonstre fé, deposite toda a sua confiança nesse Deus maravilhoso e você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida. Com a nossa fé, nós somos capazes de ter a cura. Nós somos capazes, com a nossa fé, de ter a cura. Porque Jesus nos dá esse direito, com a nossa fé, ser curado. Muitas pessoas que procuravam Jesus para ser curado é porque realmente acreditava que a fé que eles tinham em Jesus, bastava ver Jesus, tocar em Jesus, ter um encontro com Jesus, e aí eles viam a cura da enfermidade. Muitas pessoas, aqueles 10 leprosos também que gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Sabe por que eles pediram? Porque eles sabiam que Jesus podia curar, mas eles tinham fé em Jesus. É isso que eu quero dizer a você nesta noite, nesta manhã, nessa tarde. Eu não sei que horário você está olhando, escutando esta mensagem, mas coloque no seu coração que a tua fé, a minha fé, a nossa fé, ela nos dá essa alegria de ser curado, porque Jesus nos cura, mas através da nossa fé. Assim é a nossa salvação. Nós seremos salvos pela misericórdia de Deus e mediante a nossa fé. E a nossa fé está no ouvir a palavra de Deus.
escute a palavra de Deus, abra seu coração para que a sua fé aumente a cada dia. Porque a nossa fé está no ouvir a palavra de Deus. Que a nossa fé não tenha limites, seja uma fé tremenda, uma fé infinita, uma fé que não se acabe nunca, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui com mais uma mensagem sobre limitações. Que Deus te abençoe.